Daí você pergunta para o petista por que o Brasil está sendo taxado pelos Estados Unidos. Ah, é culpa do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro. É isso que eles falam. Eles não têm a capacidade de ir pesquisar, nem assim, ó, escrever lá no Google, seção 301, investigação dos Estados Unidos sobre o comércio entre Brasil e Estados Unidos. Eles não são capazes de fazerem isso para, de fato, descobrirem por que o Brasil está sendo taxado pelos Estados Unidos. E outra coisa também, eles esqueceram que o Brasil não foi o primeiro país a ser taxado pelos Estados Unidos. Eles se esqueceram que começou tudo lá de cima lá. Os Estados Unidos taxou a China, taxou a Rússia, taxou outros vários países aí e ninguém fala nada. E o governo, por incrível que pareça, o governo Lula consegue emplacar e consegue fazer com que a militância dele faça com que todos os outros acreditam que é por causa da família Bolsonaro que o Brasil está sendo taxado. Agora mesmo, recentemente, Flávio Bolsonaro foi nos Estados Unidos para tentar convencer lá o governo dos Estados Unidos a não taxar o Brasil na tarifa de 25% agora que o Trump está querendo taxar. Mas aqui eu vim trazer um vídeo aqui do que o Flávio fala sobre a saída dele lá nessa audiência pública que teve lá sobre essa questão para se colocar por que o Brasil não deveria ser taxado pelos Estados Unidos. Aí aqui nesse vídeo ele explica. E detalhe, o governo não mandou ninguém para discursar lá nessa audiência pública. O único que discursou foi o próprio senador Flávio Bolsonaro. O governo mandou alguém lá da embaixada, se eu não me engano, mas só como simples observadores. E ainda criticaram o Flávio Bolsonaro, dizendo que o Flávio Bolsonaro estava sendo entreguista. E o governo está querendo fazer com que cola isso e que a narrativa seja feita assim para então manchar a imagem do Flávio Bolsonaro. E por incrível que pareça, tem muita gente que acredita que o Brasil está sendo taxado por causa do Flávio Bolsonaro, por causa que o Flávio Bolsonaro foi lá pedir para o país ser taxado. Olha bem isso aqui. Mas escuta só o que o Flávio Bolsonaro fala aqui nesse vídeo sobre a saída dele que ele fez, que ele foi lá nos Estados Unidos falar, dar lá a contribuição dele de por que o Brasil não era para ser taxado. Presta bem atenção no que ele fala aqui. Cancelamento desse processo de tarifação no Brasil pelas razões técnicas e também pelas razões políticas que eu expus lá pessoalmente na defesa oral. Então não estou preocupado com a minha campanha, eu queria ver mais pré-candidatos junto comigo, inscritos nessa audiência pública para defender o Brasil. Apenas eu fui. E aí alguns ficam atirando pedra de braços cruzados, torcendo para que não dê certo. Eu fiz a minha parte, agora cabe ao governo americano tomar a decisão. Né? E mais uma vez, eu vou fazer sempre aquilo que eu acredito que é melhor para o meu país, e foi o que eu fui fazer nos Estados Unidos. Estou de volta aqui agora para continuar defendendo o meu país agora aqui dentro também. A gente tem sempre que tentar entender quais são os fatores que podem influenciar uma tomada de decisão do presidente dos Estados Unidos. Então tive com o presidente dos Estados Unidos, com o vice-presidente, o J.D. Vance, com o secretário de Estado, Marco Rubio, da outra vez que eu estive pessoalmente pedindo para que não houvesse a tarifação sobre empresas brasileiras. E se isso for importante para que os Estados Unidos não tarifem as empresas brasileiras, que bom. Que bom que tinha pelo menos um representante do país, um agente político do país, dizendo isso, tentando convencer as pessoas no governo americano de que o Brasil já tem as empresas mais taxadas do mundo pelo atual governo, o Partido dos Taxadores, e que não há necessidade nenhuma de impor mais essa sobretarifa de 25%, vai ser ruim para as empresas brasileiras e também vai ser muito ruim para os consumidores americanos, foi uma outra parte que eu fiz essa defesa. Então vamos esperar agora, fiz a minha parte, não vi nenhumzinho representante sequer do governo brasileiro para defender o Brasil e os interesses da nossa nação brasileira, porque claramente a única pessoa que quer essa tarifa no Brasil é o Lula. Brasileiros, principalmente os mais pobres, no sistema formal de economia. E em função disso, muitos serviços que a ferramenta do Pix não oferece, outras empresas como cartões de crédito americano oferecem. Então as pessoas estando formalizadas, acaba que essas próprias empresas americanas, a tendência também é que elas possam oferecer mais serviços para mais brasileiros. Ou seja, o Pix é bom para o Brasil. E por incrível que pareça, é bom também para os Estados Unidos. Então, essa parte do Pix especificamente, eu acho que não tem nenhuma dúvida de que tem que permanecer como está, porque virou um patrimônio do povo brasileiro
e eu fui lá defender com unhas e dentes. Essa questão toda aqui, eu não sei se você acompanha as notícias, a política como um todo, mas aqui eu vou te falar um negócio. O Lula, um tempo atrás, aí ele se reuniu com aqueles países do BRICS, que está ali a Rússia, a China, e lá ele sugeriu que, que era para ser feito uma desdolarização. Desculpa que a minha língua não me ajudou dessa vez. Era para ser feita uma desdolarização. Não usar mais o dólar, criar uma moeda nova. Isso daí é como se fosse uma afronta para Donald Trump. Também isso já fez com que ele, além do que ele descobriu na investigação que foi feita, que eu digo, que é aquela seção 301, que é só escrever no Google lá, seção 301, investigação dos Estados Unidos sobre o comércio brasileiro, que você vai ver a lista de coisas que Trump, por que Trump está taxando o Brasil, está querendo taxar o Brasil em 25%. Deixa seu like, se inscreva no canal, e fica atento que eu vou trazer sempre vídeo, vou trazer sempre os bastidores da política e aquilo que às vezes a grande mídia não mostra. Deixa seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo o que você acha.